Fala, Marco Antônio, que bom de podermos estar aqui juntos nessa empreitada, né? Já entramos madrugada dentro, Marco, marcando este primeiro ano tão difícil, talvez o pior ano da nossa história, da nossa frágil democracia. E eu assumo a partir daqui, Marco, tá bom? Maravilha, Bernardi. Uma ótima noite, meu amigo, uma ótima entrevista para vocês. Vou acompanhar aqui de perto Bia Kicis, Eduardo Girão, pessoal de primeiríssima aí, que eu adoro e admiro tanto. E o senador Magno Malta. Muito obrigado, Marcos. Parabéns pelo trabalho aqui. Obrigado. Amigos, nós já entramos madrugada dentro, estamos já no dia 8 de janeiro de 2024, marcando esse primeiro ano de um golpe que foi dado, mas não foi dado do lado dos conservadores. Fomos golpeados, mas não fomos golpeados de morte. Somos atribulados, perseguidos, mas não vamos desistir. Tivemos uma CPMI que foi sequestrada. E eu tenho aqui, hoje, com o privilégio de receber integrantes dessa CPMI. O senador Magno Malta, que foi vice-presidente da CPMI, também a deputada federal Bia Kicis, do Distrito Federal, e o deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Nós vamos começar pelas mulheres. Deputada Bia Kicis, privilégio, bom tê-la conosco, o deputado Nicolas e o senador Magno Malta. O que aconteceu, Bia Kicis? Porque era uma CPMI que foi proposta pelo deputado André Fernandes. Era uma CPMI para oposição deste desgoverno nadar de braçada. O que aconteceu que nós perdemos o controle da CPMI? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, boa noite, Bernardo, boa noite, meu querido Magno Malta, meu querido Nicolas Ferreira. Um prazer estar aqui com vocês, apesar das circunstâncias, mas, como dizem que na guerra, o mais importante do que a luta, quem você tem ao seu lado na trincheira, realmente é muito bom tê-los aqui comigo. Boa noite a todo mundo que está também acompanhando essa super live. Bom, em primeiro lugar, só um esclarecimento. Eu não fui integrante da CPI. Eu estava lá sempre que possível, não pude integrar porque eu era sou presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e num partido com quase 100 parlamentares, a gente tem que dividir, não é, as funções para que todos possam ter o seu lugar ao sol. E, realmente, os nossos representantes na CPI nos representaram mesmo com muito orgulho, uma alegria ver o Nicolas lá, o André Fernandes, o Ramagem, o senador Magno Malta, todos que estavam lá, e eu me senti realmente representada. Agora, a gente viu o que aconteceu, né? Eles tomaram de assalto a CPI. Desde o início, eu assinei aquela proposta, né, de CPI do André Fernandes, ficamos lutando para conseguir as assinaturas, aí a gente assistiu o governo entrar pesado, pedindo para as pessoas retirarem assinaturas, oferecendo emendas, oferecendo cargos, oferecendo aquilo que eles costumam oferecer. E inicialmente 60 milhões, né, deputada? 60 milhões em emendas para os deputados tirarem os seus nomes. Pois é. E aí vários realmente retiraram. Mas a campanha que foi feita, né, assim, expondo essas pessoas, realmente fez com que a gente conseguisse atingir o número necessário para que a CPMI fosse montada. Mas o que aconteceu? Tomaram de assalto, literalmente, né, a CPMI e conseguiram a presidência e a relatoria. Né? E com isso, né, o que eles fizeram foram muitas manobras que muitas pessoas falam, não valeu a pena, não aconteceu nada, isso não é verdade. Foi graças a essa CPMI, ao trabalho valoroso dos nossos deputados e senadores, que houve uma exposição pública, por exemplo, do general G. Dias, após aquelas imagens que foram divulgadas na televisão, que houve uma exposição do então ministro da Justiça, que ele sumiu, fez sumir, né?
aqui com as imagens, fez sumir as imagens do Ministério. Tudo isso, como disse a nossa querida juíza Ludmila, faz com que essas pessoas sejam expostas. E ditadores não gostam dessa exposição. Embora nada constranja esse povo, embora eles passem por cima de todo e qualquer constrangimento de uma pessoa normal, não é bom, não é confortável essa exposição. Embora no Brasil de hoje, alguém que foi exposto dessa forma, como prêmio, vira ministro do Supremo. Mas a gente não pode dizer que foi um trabalho perdido de forma alguma. E agora nós estamos lutando para termos outra CPI dessa questão aí da Mind 8, né? E aí algumas pessoas falam, para quê? Não vai dar em nada. Vai dar sim, vai dar. E nós vamos fazer dentro da Câmara para evitar um Senado mais governista que consiga roubar o protagonismo aí da gente. Perfeito. Quero ouvir o senador Magno Malta, que estava lá no coração dessa CPMI, né, antes de nós ouvirmos o deputado Nicolas Ferreira. Senador, o relatório foi uma piada, né? Boa noite a você, boa noite, muito obrigado, prazer. Boa noite, minha querida Bia, boa noite ao Nicolas. Para com essa história de ficar me chamando de avô, velho, você já pegou e já estou com minhas netas aí, com ciúme e tal, até porque elas acham que você não tem idade de ser meu neto, né? Mas eu fico feliz de estar aqui nesse painel com a Bia e com o Nicolas, sim, e a Bia é uma companheira desde antes do impeachment, né? Eu estava no impeachment como senador e ela como militante, e assim, eu tinha o prazer de dar entrevista para ela todo dia, a internet estava chegando, o YouTube chegando, o Nicolas estava nascendo nessa época do impeachment da Dilma, né? Mas já com a gana dentro do berço, de querer sair do berço, de querer ir para a guerra, botar uma mochila nas costas. E, bom, eu sou um segundo vice-presidente, que pouco participei, na verdade, porque era muito mais uma figuração. Nós tivemos 2 reuniões da mesa diretora, onde Elisiane apresentou um plano de trabalho, que, logicamente, o plano de trabalho não é dela, já veio pronto, muito pronto, dos assessores de Flávio Dino e os seus companheiros, e de dentro do Palácio do Planalto, uma narrativa que durou o período da CPMI, mas eu pude participar ali, pelo menos, de 2 ou 3 reuniões, e estar ao lado, pelo menos, e ver as inquirições como eram feitas, aquilo que não se faz numa CPI, um instituto que foi destruído por falta de coragem, de responsabilidade e, muitas vezes, de conhecimento do presidente da CPMI, com todo respeito, o Arthur, né? Mas não sabe o poder de uma CPI que se iguala ao poder do Supremo Tribunal Federal, que não precisa pedir bênção a ninguém, não precisa pedir autorização a ninguém, tem que dar ordem. Ir direto ao Flávio Dino e mandar entregar as imagens, e não pedir, e não dizer, não, eu conversei com um assessor aqui, o deputado fulano, que é ligado ao Dino, ele me trouxe um recado. A gente ouvia esse tipo de coisa, absolutamente deprimente, e não se faz quebra de sigilo como ela fez, publicamente, dando uma relação de pessoas, manda 2 recados. Primeiro, a falta de conhecimento, que você expõe pessoas, expõe as suas vidas para os criminosos que operam desde o sequestro até o sequestro virtual dos bens das pessoas, e, por outro lado, quem é criminoso, quando você faz isso numa sessão aberta, você está avisando a pessoa, olha, seu sigilo foi quebrado, dá tempo de você entrar numa grande banca de advogado, e uma banca que seja, depois que o Supremo agora decidiu que o ministro não precisa se declarar impedido para julgar uma causa, que o advogado tenha relações consanguíneas com eles, então você pode ir para uma banca muito boa dessa aí, que o COAF nunca vai chegar em você. Então, assim, assistimos todo tipo de sandice, todo tipo de indicação. Quem, de fato, estava sendo jogado às traças, incriminados, que são aqueles que estavam presos, jogados na papuda, jogadas na colmeia, e eu tive essa oportunidade, o Nicolas, no começo, fez 2 visitas e depois foi amargando o que os outros amargaram, mas eu estive lá, e toda a minha insistência
com a relatora e com o presidente, é que nós fizéssemos o que é normal em CPI. Criássemos pelo menos 4 subcomissões, quando eles não queriam, sugerir 2, para que fôssemos a Papuda e a Colmeia, para podermos ouvir quem estava sendo acusado de terrorismo. E eu dizia desde o começo, não sei se o Nicolas se lembra, que eu tinha uma missão para cumprir. E a minha missão era tirar do SPC do crime o nome de todos aqueles inocentes, homens e mulheres, que estavam rezando um texto na rua, em frente aos quartéis, estavam assentados ali e que estavam sendo chamados de terrorista. Ora, terrorista tem que ter um nível de César e Batista, que teve um grande advogado que o inocentou, que hoje é o presidente da Suprema Corte do Brasil. Ora, terrorismo, quem pratica é o MST. Então, é a velha máxima do comunismo. Acuse-os daquilo que você é. Então, o que vai acontecer amanhã, o ridículo de amanhã, dentro do Congresso Nacional, que nós já sabemos que vai ter até uma reverência, uma homenagem a uma recuperação do tapete, que feito por Burle Marx, faz parte do roteiro, né? Faz parte do roteiro as 500 autoridades que foram convidadas. Eu recebi o convite, recebi na quinta, embolei e joguei na sexta o convite, porque eu me dou o respeito, sabe? E gostaria de ver o presidente da minha casa, onde eu estou, o Senado da República, o senhor Pacheco, se dá o respeito. Tomou uma cusparada no rosto, uma escarrada no rosto, com essa medida provisória, que volta e faz voltar tudo que nós votamos e derrubamos o veto na desoneração da folha. Eles vão lá e cospem no rosto dele e ele assina tranquilamente, vai participar amanhã tranquilamente como autoridade. Amanhã ele também vai fazer uma reverência ao tapete do Burle Marx e não cita, depois das autoridades, quem estavam. Mulheres, homens, inocentes, velhos, novos, assentados pacificamente nos gramados da esplanada dos ministérios, não foram convidados. Não consta que terá uma homenagem ao Cleberson, ao Clezão, amanhã, nesse ato, que nada tem a se comemorar. Nós temos aí um inocente morto pelo caminho, outros ainda que estão presos e com tornozeleira, o que se tem a comemorar num dia e que 3 dias antes se revela que havia um plano para sequestrar e enforcar um ministro do Supremo Tribunal Federal. O contrassenso de amanhã, de Lula e Alexandre de Moraes, que estava na França no dia 8, e quando se fala daqueles tais avisos feitos pela inteligência do governo e feita pelos órgãos de inteligência que poderia ter tumulto dia 8, então, o ministro não estava dia 8, pode ter participado das reuniões que aconteceram 6, 7, 5, eu não sei. Ou existe como é que se diz? Meu Deus. O nome fugiu quando o nome voltar, eu falo. Que age e depois dá o resultado. Porque se o ministro não estava dia 8, ele ia se apresentar que dia para ser enforcado? Porque o enforcamento seria dia 8, ou ele foi para a França para não ser enforcado. E aí, Elisiane Gama, eu preciso me dirigir a ela agora. Você não tinha conhecimento, Elisiane, de que havia um plano para enforcar o ministro, para levar o ministro para Goiânia, para colocar na estrada, depois trazer o corpo dele. E o ministro narra isso, assim, como roteirista, assim, ele não teria condição de ser contratado por lugar nenhum, porque é um roteirista canastrão. Assim, nós temos uma figura de Tiradentes que foi enforcado em busca de liberdade, porque ele tramava contra a tirania, sabe? Contra a opressão do povo. E, por querer liberdade, foi enforcado. Por que querer enforcar quem tira a liberdade dos outros? É absolutamente contraditório. Então, essa CPMI revelou. Eles não aprovavam nada nosso, não é, Nicolas? Nós colocávamos o nome, ninguém aprovava. Eles aprovavam o que eles queriam, mas trazia porque era para produzir um desgaste para a direita. O grupo que aí estava, antes que nós entrássemos, disse que tudo começou lá no amigo do meu pai. Não foi. Eu estou no 3º mandato. E se você abrir
o YouTube colocar lá, senador Magno Malta fala do ativismo judicial, você vai encontrar discurso meu desde 2014. E todos os que eu sabatinei, menos Gilmar Mendes, que lá está, falaram, foram perguntados sobre ativismo judicial. A Rosa Weber respondeu para mim o seguinte: quando um juiz que é colocado para cuidar da Constituição resolve dar pitaco na política, ele precisa tirar sua toga e ir para a rua discutir a eleição. Corretíssimo, corretíssimo. Mas foi para lá e o que ela fez? Ela continuou sendo ela, porque um homem nunca é separado das suas convicções. O Fachin disse para mim, senador, quando um homem põe a toga nas costas, tudo muda, começa do zero. Mentira! Isso é estelionato. Mentira! Ele está lá como militante da esquerda. Arrumou uma filigrana geográfica para poder tirar o Lula da cadeia. Não é filigrana jurídica. Alguém já ouviu um discurso mais importante, mais bonito, mais contundente, mais forte sobre liberdade do que o discurso de Alexandre de Moraes antes de ser sabatinado, quando teve a palavra? Não existe. Ninguém conseguirá mais falar sobre liberdade como ele falou. Era verdade? Não. Eu até quero lembrar ao senhor, ministro, que eu sei que esses vídeos todos chegarão ao senhor, que o Randolph, juntamente com o Gleisi e os outros todos, entraram no Ministério Público Federal, entraram até no Papa, para que você não fosse sabatinado, porque você era ligado ao PCC, você era advogado do PCC e começou a espalhar dossiê seu, que chegou na minha mão. E em respeito ao Temer, que me pediu, eu te recebi. E mostrei a você a caixa das denúncias sobre você, que eu não abri. E fui lhe ouvir, e lhe sabatinei, com dignidade. Agora, aquele discurso de liberdade, aí eu afirmei aquele dia que quando o indivíduo senta ali, ele vende até a mãe, para poder botar essa toga nas costas. E depois ele, sim, acuse-os daquilo que você é. Está lá o senhor Flávio Dino, que ao longo da vida pública sempre falou das urnas e não tem nenhum crime falar mal de urna. Urna não é um cidadão, urna não tem coração que pulsa. Você não está desonrando um pedaço de lata que tem uma tecnologia por dentro. Qual é o problema de falar mal de urna? Ele falou muitas vezes, nas eleições que perdeu, que houve fraude. O senhor Lupe falou que houve fraude. O discípulo de Leonel Brizola disse isso. Agora, o lance é que se atacar Bolsonaro, acaba-se com o bolsonarismo, ou seja, aquilo que eles entendem como direita no Brasil. Atacar e desgastar Jair Bolsonaro não quer necessariamente dizer, muito pelo contrário, quem é chamado de bolsonarista são as pessoas que são contra o aborto, são contra as drogas, são contra escola com partido, são a favor da vida, são a favor da propriedade privada, são a favor de que o cidadão se defenda, que o bandido seja tratado como bandido. Isso só cresce. Isso nunca vai acabar. Se a doidice é atacar Jair Bolsonaro, e é isso que eles estão fazendo, tentando produzir esses desgastes na direita desde aquela época, veja que o PMDB está todo dando apoio ao governo do Lula. E o Lula continua chamando o Temer de golpista. Ora, se Temer é golpista, um sujeito honrado, digno, 3 vezes presidente da Câmara, foi meu presidente quando fui presidente da CPI do narcotráfico, foi 2 vezes vice-presidente da República. Por que ele foi chamado para ser vice? Pela capilaridade e a força do partido dele. Hoje ele é golpista. O partido dele dá apoio para o Lula. Então, quer dizer, se Temer aplicou um golpe, Alexandre de Moraes é fruto de um golpe no Ministério da Justiça. Ele é fruto de um golpe dentro do Supremo Tribunal Federal. Implica dizer que todas as ações dele são nulas. E depois que ele diz que havia uma trama para matá-lo e ele revela, ele tem que se declarar impedido nesse processo, nesse tal PL das fake news, porque ele é parte disso. Então, nós estamos vivendo dias cínicos, dias sombrios e cínicos no Brasil. E esse escândalo, essa cortina de fumaça, né, que eles estão fazendo após o escândalo do Choquei, da morte da Jéssica, que a grande imprensa está caladinha, está mutinha, não fala nada, absolutamente nada sobre o choro, a dor, a lágrima daquela mãe, o sofrimento, a depressão de uma menina que se matou por causa de um conluio, de uma quadrilha de difamação. E, aliás,
Nicolas? O meu pessoal começou a levantar. Bia, no dia que eles me acusaram de racismo, eu faço um vídeo de 8 minutos falando sobre o Vini Júnior. Eles pegam a minha analogia e ela é publicada ao mesmo tempo, aquele minuto de analogia, em todos os perfis, Nicolas. Todos os perfis. E logo em seguida, entraram com uma queixa-crime contra mim nos tribunais com crime de racismo. Os mesmos puxadinhos, PSOL, né, Rede. Então, o que aconteceu dia 8, e eu estive com Jair Bolsonaro, sim. Orei com Jair Bolsonaro, sim, depois da eleição. Estive muitas vezes, estive com o Nicolas, oramos com o Jair Bolsonaro lá. Com Jair Bolsonaro. Quem é que ia assumir o Brasil num momento com pessoas com texto na mão, rezando, orando? O Clezão foi preso, o Pacheco, dentro do plenário do Senado, sentado, olhando no celular. Ele entregou o celular dele. Onde estão essas imagens? Então, a CPMI serviu, nós nos expusemos. Eles traziam uma montanha e nós fazíamos com que a montanha parecia um rato. Aí está a imagem do Clezão. Eu pretendo até, agora que eu estou vendo a posição da cadeira onde ele estava, eu vou até tentar fazer um discurso sentado aí. Assim que nós voltarmos, onde estão essas imagens? Nós tivemos com o ministro Alexandre de Moraes, ele disse a nós que tinha mandado o primeiro Arthur Maia não tinha que pedir nada para ele, não tinha que pedir nada para Dino, nada, tinha que mandar quebrar, tinha que convocar o Dino, não tem história de ministro. Eu, quando fui presidente da CPI do narcotráfico, convoquei o ministro Renan Calheiros, que era ministro da Justiça, e ele foi à CPI, e a ida dele à CPI resultou na prisão de Delbrando Pascoal, porque ele não nos entregou os documentos que nós precisávamos. Então, é o seguinte, eles blindaram o Flávio Dino, porque não agiu, a Força Nacional ali estava, e qualquer autoridade pode dar voz de prisão, eles não dependiam, não esperavam, não precisavam esperar o Ibanez. Hoje, a narrativa do Lula é dizer que o Ibanez estava de conluio com Bolsonaro e com parte das Forças Armadas. As Forças Armadas, bem feito, porque Lula disse que se ganhasse a eleição, ia botar eles no devido lugar. E Lula está botando eles para dar continência para ditador. Agora eu pergunto, ele ataca o Ibanez, que o Ibanez é do PMDB? Olha esses ministros do PMDB, esses senadores do PMDB, esses deputados do PMDB. Ora, vocês não vão defender o Ibanez? Vocês não vão defender o Temer? Vocês vão ficar calados? E dia 9 está marcada uma reunião pelo presidente Pacheco com os líderes. Nesse momento eu dou graças a Deus não ser o líder é Marinho. Porque, Pacheco, fica feio. Amanhã você vai participar da solenidade, você vai reverenciar um tapete. Amanhã você vai nos chamar de quê? De baderneiros, de terroristas. O que você vai chamar? Qual será o seu discurso? De que foi um ataque à ditadura? De que nós somos antidemocráticos? Democráticos são aqueles que tiram a liberdade e prendem inocentes. Quem são os democráticos? São aqueles que formam maioria e diz que César e Batista é inocente. Quem solta traficante, quem solta bandido, esses são os democráticos. Você está com medo de quê, Pacheco? Você está com medo de quê? Então, graças a Deus, eu não vou participar, porque essa vai ser uma reunião de comadre. Porque essa medida provisória ele já deveria ter devolvido antes do dia 8. E ele vai fazer o quê? Vai dar um oi de machão amanhã e dizer que vai devolver. Vai dizer que ele não está participando de nada disso. Ah, me engana que eu gosto, né, velho? Me engana que eu gosto. Me engana que eu fico feliz da vida, sabe? Então, eu não vou estar lá, o Marinho vai estar nessa reunião de líderes para ver que providência vai tomar. Que providência? 40 milhões para fazer um museu da democracia. Nós somos os antidemocráticos. Quem quer uma ditadura do proletariado? Quem estoura teto de gasto? Quem faz uma reforma tributária que é um compêndio ideológico que põe o país na miséria, quase 200 bilhões de déficit no vermelho agora ao final do ano. Essa gente está acreditando em quê? Pelo amor de Deus. Então, como senador, eu tenho vergonha.
do comportamento de muitos que ali estão, não vou dar nome de ninguém, sabe? Mas se eu ficar mais nervoso, eu falo. Os caras ganharam a eleição com a cabeça debaixo da mão de Bolsonaro. As pessoas que acreditam em Deus, pátria, família e liberdade, elegeram esses caras. E muitas vezes usando o nome do Jair Bolsonaro. Eu gravei vídeo para quase todos eles e, graças a Deus, eu guardei os vídeos. Se atrevam a pedir para eu mostrar. Se atrevam, que eu vou mostrar os vídeos, pedindo voto para vocês. E vocês foram lá, aprovaram a reforma tributária, vocês foram lá e aprovaram o Flávio Dino como cordeiro mudo, né? Eu não sei com medo de quem ou se está devendo alguma coisa a alguém, mas o cidadão brasileiro simples está desesperado. Então, essa CPMI, eu participei como segundo vice-presidente, não tive nenhuma influência nesse relatório, muito pelo contrário, tudo que eu pedi era que os inocentes fossem visitados. Nós temos uma comissão de direitos humanos presidida por Paim, senador Paim, que nunca mexeu uma palha para visitar alguém por causa dos direitos humanos. Mas eles foram visitar os meninos que Lula disse que sequestraram a Abílio Diniz. E tinha uns meninos que eram chilenos, 2. Eles gostaram tanto de serem soltos por Fernando Henrique que depois um voltou ao Brasil e sequestrou Oliveto. Se lembra disso? Participou de novo do sequestro do Oliveto. São os meninos que Lula chorou, que Suplicy fez greve de fome na frente do presídio. Então isso já vem de lá de trás. Já vem de lá de trás. Agora é preciso realmente que no próximo pleito eleitoral, e agora para vereador, que nós votemos. Falar em conservador, nessa hora todo mundo fala. Então vamos lá. Nós temos que votar no cara que é Bolsonaro mesmo, que é bolsonarista, por causa das pautas. Que tenha coragem. Que tenha um bom prefeito, mas ele está lá no partido metido no governo do Lula. Mas ele está na reeleição, ele não conte comigo. Mas aqui não tem ninguém, só tem um vendedor de picolé, mas ele é conservador. Eu vou apoiar o vendedor de picolé. Eu vou apoiar ele. Eu vou ficar do lado dele. E o Senado, em 2026, é mais importante do que a presidência da República. Eu preciso interromper, porque a deputada Bia Kicis tinha combinado até 1h30 da manhã, né? Isso. Por favor. Eu vou só me despedir aqui, então, do pessoal, dizer que essa live tem sido fantástica. Eu assisti os outros, vários quadros de outros jornalistas, advogados, familiares que participaram. Eu acho que é muito importante a gente trazer a verdade, a gente se contrapor a essa narrativa, quando a gente tem um ministro falando que tinha uma trama para matá-lo e a gente tem realmente uma vítima fatal, o Clezão, né? Alguém que realmente morreu, não é conversa, não é história. Então, eu me despeço desejando que tenham uma ótima continuação dessa live. Quero pedir, né, aqui ao senador Girão que assuma aqui, então, o lugar, né? Eu vou ter que me retirar, porque amanhã eu tenho malhação muito cedo, né? Tenho que acordar às 5h30 da manhã, mas fiz questão de ficar até essa hora para participar com vocês, tamanha a importância desse evento, dessa live. Me despeço deixando um beijo aí para todos que estão acompanhando, agradecendo a essa audiência, desejando uma boa noite a você, Bernardo, ao senador Magno, ao Nicolas. Um grande beijo a todos. Me despeço, senador Girão. Por favor, assuma aqui o posto. Muito obrigado, deputada Bia Kicis. Enquanto a deputada sai, o senador Girão chega à tela e eu quero conversar com o deputado Nicolas Ferreira. Deputado, o senhor assumiu a Câmara Federal no ano passado, há um ano. Mas que lição? Antes, boa noite, deputado, o senador Girão. Né? Eu estou aqui agora passando a palavra ao Nicolas Ferreira. Qual é a grande lição que o Brasil tira deste um ano de sofrimento, de perseguição, dessa pandemia de injustiça que nós vivemos a partir do 8 de janeiro do ano passado? Primeiramente, boa noite, Bernardo, boa noite, senador Girão, um grande companheiro, amigo ali das horas mais difíceis, senador Magno Malta, carinhosamente eu chamo de vô, mas é pela experiência, pela amizade, pela preocupação, né? Vô ajunta, vô chama para perto e o Magno faz isso, né? Quem trabalha perto dele sabe.
Quero aqui também, né, dar uma boa noite a todo mundo que está aí a madrugada adentro, né, num tema tão importante como esse, que é um ano do 8 de janeiro. E antes de falar especificamente sobre o 8 de janeiro, quero aqui também honrar a memória, né, do sargento Roger Dias, aqui de Belo Horizonte, que foi morto, né, por um bandido que estava de prisão temporária e que deveria ter voltado para a cadeia e que, infelizmente, né, mais uma vítima, não somente do judiciário, mas também do Senado, né, que não pautou o fim da saidinha temporária que já tinha sido aprovado na Câmara. Infelizmente, fez mais uma vítima. Realmente me chocou bastante esse caso e quero honrar aqui a memória dele, assim como também, em breve aqui, já vou honrar também a vida também do Clériston e toda a sua família que, obviamente, está passando por um luto aí que tenho certeza que vai ser eterno. Esses um ano que se passa, né, do dia 8 de janeiro, infelizmente é uma data ruim para o nosso Brasil, uma data que, de fato, alguns crimes ali foram cometidos, pessoas, por um efeito de manada, né, depredaram patrimônio público, erraram, e a gente esperava, de fato, que houvesse justiça. Isso, inclusive, nós pedimos, né, justiça para aqueles que quebraram, para aqueles que invadiram, para aqueles que cometeram ali delitos contra a segurança pública, mas, de fato, nós não vimos isso acontecendo. O que, de fato, aconteceu aqui no Brasil foi uma desproporcionalidade jurídica, foi uma perseguição à oposição e um aproveitamento, né, doloso de uma situação que fugiu do controle, que foi esse dia 8. E a CPMI, né, que foi instaurada há meses atrás, né, contou com pessoas incríveis, duas delas estão aqui hoje, que é Magno Malta e Eduardo Girão, mas quero também aqui honrar também, né, o nome aqui de outros, como o delegado Ramagem, como Maurício Marcon, senador Seife, Eduardo, Flávio Bolsonaro, André Fernandes, Felipe Barros, Marco Feliciano, senador Marcos Rogério. Se eu me esquecer de algum aqui, me perdoe, mas de fato são assim uns nomes que me vêm à mente de que eu vi ali realmente que foram pessoas guerreiras frente a uma luta que nós estávamos lutando, Bernardi. Não era somente contra uma narrativa, tá? A gente estava lutando contra ministros de Estado, estávamos lutando contra toda a mídia de esquerda e também estávamos lutando ali com poderosos senadores e deputados de esquerda que tinham ali informações privilegiadas, que tinham ali toda uma estrutura para poder destruir pessoas de bem, como foi o Argino Bedin, que é o pai da soja, um homem que foi colocado ali como financiador dos atos golpistas, mas que não tem uma mancha na sua vida pregressa e que, inclusive, a sua conta estava bloqueada antes do dia 8 de janeiro. Então, obviamente, era impossível que ele tenha financiado algo nesse tipo, já que sua conta estava bloqueada por determinação do STF. Então, nós vimos realmente um caos ali acontecendo. Mas, graças a Deus, a investigação, através ali da CPMI, fez com que abrisse os olhos de muitos brasileiros para o que estava acontecendo. Eu não sei, na história recente brasileira, porque a mídia, né, de live é recente, as outras CPIs não tinha esse recurso, mas, de fato, teve dias ali que teve uma audiência de 80 mil, mais de 100 mil pessoas acompanhando. E alguns dias que poderia ter sido, digamos, uma vitória para a esquerda, na verdade, no fim do dia, quando a gente passava por ali, se tornou uma derrota para a esquerda. Eu quero relembrar que alguns casos, como o caso do Silvinei Vasquez, né, que a esquerda estava com a faca nos dentes para poder ir para cima dele, e não somente ele, mas nós também destruímos toda a narrativa mentirosa, falaciosa, de que a PRF, sob a tutela do Bolsonaro, tenha influenciado no resultado das eleições. O hacker, né, de Taubaté, que na parte da manhã ali falou que o Bolsonaro tinha feito isso e aquilo, e na parte da tarde tudo veio por água abaixo quando pressionado. Nós tivemos ali também, né, pessoas como o general Heleno, tivemos ali o coronel Naime, né, que esclareceu tudo o que estava acontecendo. Inclusive, quero também aqui
honrar a vida dele, da família dele, que está passando por uma dificuldade muito grande. Estive ali com o seu filho na avenida, em Brasília, na verdade, nesta última manifestação. Coronel Naime, que saiu das férias dele, foi até o local, enfrentou a baderna e ainda assim, de promoção, recebeu uma cadeia, e diversas outras pessoas, né, familiares aqui agora, que eu me solidarizo, que estão numa situação assim terrível, de não somente sofrimento no sentido financeiro, porque dinheiro a gente perde, a gente ganha, mas sofrimento psicológico, né, perdas irreparáveis, como a família do Clériston. E pode ter certeza que o dia 8 vai ficar marcado, né, nos nossos corações, mas pode ter certeza que aquilo que não te mata, ele te fortalece, né? E, infelizmente, nós tivemos uma morte, né, que foi a do Clériston, que de fato não suportou tudo o que estava acontecendo, né, toda a injustiça, já tinha um parecer da PGR para ser solto, e ainda assim foi mantido preso ali na Papuda, que eu estive por 2 vezes, e depois foi pedido que seja feita, né, um requerimento, um pedido ao ministro, e depois disso nunca mais tive autorização para poder voltar e conversar ali com os demais presos. Então, eu acredito que a partir, né, de toda essa história que a gente teve, eu acho que nós primeiro, né, precisamos fazer uma autoavaliação, né, saber de que muitas pessoas ali foram levadas a erro no sentido de que é impossível você tomar, digamos, um poder de um espaço físico como se isso fosse uma representação do poder real. A esquerda antigamente também já fez essas badernas, né, de quebrar, e foram basicamente esquecidas, né? Agora a gente vê que quando é com a direita, com poucas pessoas ali que participaram dessa quebradeira, de fato eles fazem uma vingança processual muito grande para poder amedrontar as pessoas. E apenas em 3 dias, quero lembrar aqui, Bernardo, já caminhando para a conclusão, de que em apenas 3 dias de movimentação nas redes sociais, nós conseguimos lotar a Avenida Paulista em um grito realmente de indignação com a morte do Clesão e com todos, né, também que estão sofrendo com relação a isso. E, por fim, dizer que o que nós estamos passando agora serve para nos fortalecer, serve para poder mostrar que existem pessoas incríveis ainda no Brasil. Magno e Girão, de fato, o que eu pude crescer durante essa CPMI, não como político, mas eu acho que como ser humano, foi algo incrível. Foi uma experiência assim de saber que a nossa voz ela chega nos corações das pessoas. Quantas pessoas hoje eu chego nos estados e falo, olha, eu estive preso, ou eu tive um parente que estava preso, e quero te agradecer porque eu senti, eu vi o que vocês estavam tentando, né, fazer de tudo. Pude conhecer os demais advogados que de forma voluntária, né, estão ajudando, tanto os familiares quanto os presos. A Gabriela Ritter, que é uma pessoa iluminada, que entendeu a missão dela aqui nessa terra, que realmente é cumprir um propósito, não é ser feliz. Não vim aqui para ser feliz nessa terra, pelo contrário, vim aqui para poder cumprir um propósito, e sei que isso vai ser debaixo de muita dor, de muito suor. E quero deixar aqui, né, para todos os que estão, né, nos ouvindo, de que houve também momentos difíceis para a esquerda no passado, mas o que diferenciou eles, de fato, foi a persistência. Pode ter certeza que a luta do Lula, por mais inglória que seja, por mais imoral, por mais suja que seja, ela tem uma virtude que é a persistência. E ele foi preso, inclusive, né? O Lula foi preso, ficou preso 580 dias. Você teve a Dilma também, que foi presa, e todos eles de forma justificável, né? Um por corrupção, a outra por participar de um grupo terrorista, né? O VAR Palmares, e quase todos em volta do Lula também presos, e agora soltos, né? Porque nós temos uma justiça cega, mas eles persistiram, ainda que fosse pela mentira. Então, eu aqui, né, apenas tenho certeza que sou o mais inexperiente aqui que vai passar aqui nessa live, mas é uma pessoa que entendeu que a coragem é a mãe de todas as virtudes, e a persistência, ela mantém viva essa coragem. Então, contem comigo, né, para poder manter viva, né, a memória do Clériston, de mostrar a verdade para essas pessoas. Hoje, né, na verdade, né, que já é dia 8, hoje às 8 horas da noite, eu vou lançar uma série chamada Aquilo que Não Te Contaram sobre o Dia 8,
E assim, eu vi uma prévia, né, do que os meninos me mandaram, e eu confesso que assim, eu me emocionei. Eu me emocionei de saber que assim, o que eles estão fazendo, isso uma vez o Magno falou, e isso ficou cravado no meu coração, de que a morte, por exemplo, do Clériston, o nome dele vai servir de um marco histórico para a mudança do nosso país. Então, Clesão não é só um personagem, Clesão não é um herói produzido como a esquerda produz. Né? A esquerda produz falsos heróis, mas nós, de fato, temos muitos heróis na direita, né? Alguns estão aqui, e outros anônimos, né, que lutam todos os dias para que a verdade seja dita. Então, se eu puder deixar aqui uma palavra final, porque eu tenho uma grávida aqui também que precisa descansar, e ela me deu alguns minutinhos aqui para poder falar, porque eu não podia deixar de participar aqui dessa live, e falo isso aqui com o meu coração, assim, como eu posso dizer, não queria estar falando uma live sobre o 8 de janeiro, porque eu não gostaria que ele tivesse acontecido, mas sei também que muitas pessoas acreditam na nossa voz, né, acreditam na nossa representatividade, e pode ter certeza que nada como um dia após o outro dia. Eles tiveram muitos anos, Bernard, eles tiveram muitos anos, Girão, tiveram muitos anos, Magno, de produzir mentiras, narrativas, tomaram as universidades, tomaram a mídia, tomaram inclusive a nossa produção cultural, vão fazer agora um museu, né, da democracia, com um investimento de 40 milhões de reais, e pode ter certeza que as pessoas não vão esquecer, né, de cada personagem que passou na CPMI, de cada vida que foi destruída por conta de abusos judiciários, e pode ter certeza também que as vítimas, né, não vão esquecer que nenhum desse dinheiro, né, suado do trabalhador brasileiro foi para poder amparar essas pessoas, né? Os ditos direitos humanos, de fato, foi completamente esquecido para aqueles que mais precisavam, mas porque eles têm digamos, um rótulo de bolsonaristas, simplesmente são esquecidos. Então, que Deus fortaleça cada um de nós, né? Fortaleça tanto você, né, Bernard, também aí, que exerce um papel importante, né, de jornalismo, tantos outros que passaram aqui também, quanto nós, né, políticos aí, que esse ano de 2024 seja para ser fortalecido. Contem sempre, né, com a minha voz, e que pode ter certeza que o 8 de janeiro foi uma batalha, e pode ter certeza que virão várias outras, mas estamos firmes de que o presente é deles, mas se Deus quiser, o futuro será nosso. Maravilha. Deputado Nicolas Ferreira, eu quero chamar, então, o senador Eduardo Girão. Bem-vindo à bancada, senador. E há esperança? Podemos tratar assim? Há esperança, porque é uma batalha perdida. Né? O senhor está indo embora, deputado Nicolas? Eu preciso ir, porque a minha esposa, coitada, eu pedi 30 minutinhos para ela, e ela deixou aqui de forma muito solidária, mas quero aqui também já me despedir, agradecer aqui a oportunidade, mandar um abração para o Magno, um abração para o Girão, dizer que já estou com saudade já de uma outra CPI, se tiver a gente encara aí de novo, e vamos para cima, porque a vitória é nossa. Um abraço, Bernard, e todos que estão ouvindo aí. Obrigado, tamo junto. Boa noite aí. Senador Eduardo Girão, há esperança, senador, com uma batalha perdida, mas a guerra não terminou. Né? Há esperança? Com certeza há esperança. Né? Eu quero começar dizendo que não é mal que perdure para sempre, e não há mal que não coopere para um bem maior. Então, ou nós aprendemos pela dor, pelo amor, ou pela dor. Né? Infelizmente, a gente está sofrendo uma provação muito grande, o povo brasileiro, principalmente as famílias que são vítimas desse 8 de janeiro, né? E a gente tem contato com elas, eu, Magno, Nicolas, tantos outros parlamentares, pessoas que passaram por aqui. Então, essa corrente do bem que a gente está vendo, Bernard, já dando boa noite para você, para o Magno Malta, para quem está nos assistindo, madrugada dentro aí, já uma hora dessas, com 10 mil pessoas assistindo, é algo de se arrepiar. Isso reforça ainda mais a esperança, né, a fé de que nós teremos dias melhores, porque o brasileiro está gostando de política. Né? O Magno Malta é uma referência para mim. Há muitos anos, quando eu nem sonhava em ser político, ele era o líder pró-vida,
de defesa contra a droga, contra aborto, contra jogo de azar. E são pessoas como essa que inspiram outros a entrar na política. Eu sou um deles, né? Com todas as minhas limitações e imperfeições, estou dando o meu melhor e eu sei que virão outros. Com esse momento que o Brasil está passando, todo mundo está vendo a injustiça, sabe? Todo mundo está vendo as barbaridades que estão acontecendo. Nós temos aí, já a partir do próximo ano, tenho convicção disso, pessoas de fora da política que vão participar mais ativamente, colocando seu nome à disposição ou empunhando uma bandeira de algum candidato, das pautas. E eu acho que, aí eu volto a Platão, Bernardi, 350 anos antes de Cristo. O destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, o espaço tem que ser ocupado. Se não for pelas pessoas conscientes, que veem a política como missão e não como meio, elas vão ser ocupadas pelos mal intencionados que estão ali no poder pelo poder. Então, eu digo para você assim, que vou continuar trabalhando, o brasileiro que está nos assistindo pode ter convicção, no limite das forças, com esse grupo de parlamentares, a sociedade organizada, esses advogados maravilhosos que fazem um trabalho que inspiram os parlamentares. A gente já fez algumas audiências públicas, tanto no Senado como na Câmara, e vê a determinação, os familiares que estão sofrendo isso. Olha, o elo de amizade que está se formando entre essa turma, de despertar de consciências, né? Porque esses inocentes, nós temos... É claro que quem errou, que a minoria da minoria que estava no dia 8 de janeiro, há um ano atrás, ela tem que pagar. Depredou, vandalizou, mas de acordo com a lei. Isso não está acontecendo. Eles estão usando tudo do dia 8 como uma narrativa para dar poder, para perseguir os críticos de uma ditadura que já existe. E aí eu acredito no que o senador Magno Malta falou antes de 2019. Eu estava acompanhando a live anterior, os participantes que falaram que 2019 foi que iniciou, mas eu quero fazer uma pequena ponderação. Ali avançou abruptamente. Avançou, mas já existia uma semente lá atrás, né? Agora, eu por questão de justiça, tenho que falar aqui alguns outros nomes. O Nicolas colocou o nome de alguns parlamentares que estiveram conosco naquela CPMI, né, que foi um aprendizado, que ali a gente conseguiu reverter, graças ao engajamento seu, brasileiro, sedento por justiça. A gente conseguiu reverter a narrativa que só tinha de um lado, porque o consórcio da grande mídia fez uma lavagem cerebral. Mas ali, com as redes sociais que nós ainda temos, e eu digo ainda, porque vai ser a pauta prioritária deles, o PL da censura, agora em fevereiro. Ou seja, o próprio STF fala de bandeira. Sim, nós temos STF, presidente Arthur Lira, presidente Pacheco, o sistema. Nós temos que ir para cima disso, a sociedade. Nós, da sociedade, temos que nos mobilizar e cobrar os deputados federais nesse momento. Está na Câmara dos Deputados, assim como o foro privilegiado, que é a grande trava do sistema corrupto e apodrecido que a gente vive hoje, né? Que é a blindagem dos poderosos, que é o guarda-chuva de toda essa bandalheira que está acontecendo no país, de valores invertidos que nós temos hoje no Brasil, é o foro privilegiado. E eu vou te contar uma boa notícia, Bernardi, você que está nos assistindo até essa hora da madrugada. O Senado, por incrível que pareça, já fez a parte dele. E não foi agora, não. Foi na legislatura passada, quando estava lá, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, outros parlamentares que votaram no fim do foro privilegiado por unanimidade.
agora está na mesa do presidente Arthur Lira. Nós temos que voltar às ruas, uma das bandeiras, e aí eu digo para você, eu só estou há 4 anos e meio, nunca fui político, né? E digo para você, do fundo do coração, se tem uma coisa que eu já aprendi nesses quase 5 anos aí, que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma ordeira, de forma pacífica, mas com firmeza. Então, é muito importante que o brasileiro volte às ruas, sim, com bandeiras. Uma das bandeiras é o fim do foro privilegiado, porque os processos dos senadores e deputados que estão na mão dos ministros do Supremo, para você entender de forma muito clara, porque ali acaba um poder protegendo o outro por causa do foro privilegiado, esses processos eles vão sair das mãos dos ministros e vão para a primeira instância. Vai deixar senadores e deputados mais livres para fazerem o seu trabalho, a sua prerrogativa, o seu dever constitucional. Então, e ao mesmo tempo que vai rodar, né, a justiça do Brasil, como diz Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É isso que a gente está vendo na Corte Suprema do Brasil, né? E o Senado tem esse papel de redenção do país. O senador Magno Malta estava falando há pouco tempo sobre o mise-en-scène que vai acontecer hoje, mais tarde, lá no Congresso Nacional. E nós não podemos coadunar com esse tipo de coisa. Inclusive, eu publiquei, a minha última publicação, horas atrás, foi exatamente sobre isso. Eu sou líder do Partido Novo e não estarei nessa reunião lá do presidente, convocada pelo presidente Pacheco. Não vou absolutamente participar de teatro, porque num dia é no cravo, no outro dá na ferradura. É isso? Quer dizer, mais tarde vai estar lá agradando o Lula e suas narrativas do STF, dentro da nossa casa, com 40% do Senado contra. Nós assinamos a carta, 40% dos senadores assinaram a carta fazendo um contraponto a essa narrativa falsa, absurda, vingativa, injusta. E aí, no dia seguinte, ele vai dizer que é independente, que o Senado é independente do governo Lula para devolver, porque é isso que vai acontecer, no meu modo de entender, devolver uma MP da reoneração? Não, absolutamente eu não vou participar disso, dessa encenação. Então, o que eu quero deixar muito claro é que eu tive com comunicadores essa semana nos Estados Unidos, com o Monark, com o Rodrigo Constantino, falei com Paulo Figueiredo, vou conversar pessoalmente com a Ludmila também, que é a primeira cidadã com asilo político no Brasil, uma magistrada que pela ditadura da toga está refugiada nos Estados Unidos. Eu conversei com essas pessoas e é isso que nós temos para o dia de hoje. O Brasil não tem democracia. Não vamos dourar a pílula. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós temos hoje uma ditadura instalada no Brasil que eles dão um verniz e amanhã vai ser o ápice disso. O verniz, uma história para boi dormir, de que foi uma tentativa de golpe. Quer dizer, a democracia só pertence a eles. A eles que destroem a Constituição, que não dão acesso aos advogados, aos autos, que não têm ampla defesa para as pessoas, para os réus, o contraditório, que tem uma espada na cabeça há 5 anos de brasileiros de toda ordem, jornalistas, parlamentares, empreendedores, que é um inquérito do fim do mundo, dito por ex-ministro do STF, o inquérito que o dono da bola, que é a vítima, e está acontecendo de novo agora, com essa história de enforcamento, a vítima é o ministro
ele também é o julgador, ele é o delegado, ele é o promotor, ele é tudo. Isso não existe no ordenamento jurídico do país, gente. Cadê as pessoas de bem dessa nação para se posicionarem? Nós precisamos nos posicionar de forma ordeira, pacífica, respeitosa, escrever artigo, conversar com os colegas de trabalho, conversar no condomínio sobre isso. Isso representa o futuro dos nossos filhos e netos. Então, eu sou muito otimista, vamos continuar. Não é fácil, mas se está acontecendo isso, eu acredito que vem para nos fortalecer e nós estamos juntos trabalhando aí para que volte a normalidade jurídica, volte a democracia para o Brasil o mais breve possível. Isso vai acontecer, porque Deus tem um plano, Bernardo, para encerrar mesmo. Deus tem um plano para essa nação. Eu não tenho a menor dúvida disso. E esse plano é de progresso, esse plano é de alegria, porque nós temos a segunda maior nação cristã do mundo, a primeira católica do mundo, maior nação, a primeira espírita do mundo, a evangélica já chegando na primeira do mundo, todo mundo se relaciona bem. É um país que tem água, que tem um agronegócio pujante, que tem um povo criativo, empreendedores, trabalhadores. E esse país é para estar no topo do mundo e estará. Então não vamos desistir, com paz, harmonia, mas muita firmeza para conseguir a redenção dessa nação. Assim seja, assim seja. Já estouramos nosso horário, senadores Magno Malta e Eduardo Girão, estouramos já o horário e a Cristina Grêmio já está nos bastidores porque ela segue essa live. Não sei, vocês gostariam de ter uma última palavra, sendo breve, para nós passarmos o bastão para a Cris Grêmio. Senador Magno. Muito obrigado. Eu quero agradecer e dizer que não vamos desanimar, não vamos arrefecer. Há uma promessa de Deus para essa nação. Amém. Nós cremos, né? Sabemos que é tudo narrativa. Acuse-os daquilo que você é. Eles não acreditam em democracia, muito pelo contrário. É ditadura do proletariado. Então, eles nos chamam de antidemocrático. É o que farão nesse mise-en-scène. É o que eles vão fazer nesse teatro amanhã. Eu espero que nesse Museu da Democracia tenha o atestado de óbito do Crezão dentro do museu. E acredito também que eles possam usar um pouco do dinheiro, porque você tem no mundo inteiro personalidades feitas de cera nos museus e que tenham todos aqueles inocentes, mulheres com comorbidades, senhoras, jovens, que foram presos inocentes, 2.000 pessoas que estejam dentro desse museu que vai gastar 40 milhões do país que encerra um ano extremamente destruído e desmoralizado. Um país que ama e tem aliança, digo, não o país, mas aqueles que estão no poder com o terrorismo, que aplaude o Hamas, que ataca Israel, chama Hamas de grupo de resistência, como chama o MST, são amigos, né? E condenam Israel se defender. Estamos vivendo dias tenebrosos. Eu quero agradecer aos advogados, não poderia deixar, abnegados, porque eu estive o tempo inteiro dentro da Papuda, estive o tempo inteiro dentro da Colmeia. Quero agradecê-los de todo o meu coração, sabe? As famílias que, mesmo com alguém preso pelo lado de fora de forma destemida, os voluntários, o que eu chamo de espírito samaritano, que ficam lá no cime esperando o patriota sair para trocar de roupa, para dar comida, para dar o dinheiro da passagem, para ir para casa. Todos esses, os inocentes, o Anderson Torres, o Naim, sabe, o Silvinei, e quero também aqui dar o meu abraço no Paulo Figueiredo, no Constantino, que agora estão banidos para o mundo inteiro, o Alan dos Santos, todas as suas redes, né? Veja como o comunismo de fato, esse globalismo, esse poder imperador globalista, comunista, nocivo, por isso odeio o comunismo, estão banidos. Então, esses jornalistas, sabe, o próprio Oswaldo Eustáquio, que está sumido do país, agora a perseguição sobre sua filha, a prisão de Daniel Silveira. Então, não tem limite mais no Brasil. O ordenamento jurídico destruído, está nas nuvens, está escrito, mas ninguém cumpre. O que interessa um aluno de direito fazer vestibular para direito para quê? Quem está na faculdade, você está estudando o quê? Estudando nos livros de Alexandre de Moraes. Não existe condição, o que ele escreveu não vale. Então é o seguinte, nós estamos vivendo dias difíceis, mas não podemos perder a esperança.
Então, eu quero a essas pessoas abraçar, esses sofridos, as esposas, esses que estão distantes, estão em outros países. A juíza que está lá, Ludmila, guardada pela Constituição americana, assim como os outros que lá estão. O Ardriles, o Fiuza, né? O próprio Alexandre Garcia. Então, todos esses, Augusto Nunes, que estão sendo atingidos aos poucos, o Pavinato. E você sabe, você é do meio, né? O quanto quem não dispõe de um pouco de disposição precisa medir as palavras. Mas a cortina de fumaça para esconder o choquei foi exatamente uma narrativa de enforcamento. Para chegar perto de Tiradentes, ministro Alexandre, você tem que comer muita farinha. Boa noite a vocês. Muito obrigado, senador Magno Malta. Boa noite, Bernardes. Rapidamente, só que eu fiquei de dar alguns nomes aqui de outros colegas que estiveram conosco na CPMI, o Isalci, senador Isalci, senador Espiridião Amin, também foi chave, senador Marcos Duval, Abílio, deputado federal, tantos outros que participaram e merecem o nosso reconhecimento. Nós vamos continuar denunciando, tá? Pode ter certeza que nós vamos rodar pelo mundo para denunciar o que está acontecendo. Já fomos na ONU, lá no Escritório do Brasil, entregamos, na OEA também, no evento em Portugal, em Lisboa, na Argentina, e nós vamos continuar até que a gente tenha aí a justiça prevalecendo, a verdade e a democracia voltando ao nosso país. Então, um grande abraço, uma excelente noite, madrugada, parabéns aos brasileiros, e não vamos desistir, não. O Nicolas deixou uma palavra de persistência, não foi, Bernardo? Ele deixou muito claro, um cara jovem, corajoso, um grande brasileiro, assim, destemido, e que vai dar muita alegria para esse país, se Deus quiser. E eu quero deixar uma outra palavra de reflexão, é resiliência. Resiliência. Né? A vitória é nossa, mas o tempo é de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos desistir, não vamos jogar a toalha, não vamos ficar chateado, deixar de se engajar, não. Muito pelo contrário, tá bom? Grande abraço. Obrigado, senador Eduardo Girão. Obrigado a todos que participaram. Eu quero passar aqui o bastão agora para a colega Cristina Grêmio, que vem aí também com um time de entrevistados. Vamos chamar a Cris Grêmio à tela. Bom dia, Cris. Já estamos aqui no avançado da madrugada com uma super live, que eu tive o privilégio de participar e agora dividindo tela com você. Bom trabalho para você, Cris.